Atos do Espírito Santo, capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por que isso lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão, e à vista disso Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto disser, e acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Louvado seja o nome do Senhor. Lemos o capítulo inteiro, por perceber que esse capítulo, ele é uma revelação de como era a vida no Espírito, a vida diária da igreja do Senhor Jesus no primeiro século. O capítulo 3 mostra Pedro e João, dois líderes, duas referências da igreja, dois apóstolos, homens que andaram com Jesus, conheceram a Jesus, foram levantados por ele como colunas, como a palavra de Deus diz, colunas da igreja no início. E como era o dia a dia deles? Em primeiro lugar, mostra o texto que eles estavam indo para a oração. Que coisa! Dois grandes líderes, apóstolos, estavam indo orar. Eles não estavam indo numa grande conferência de oração, ou ouvir um grande profeta. Eles estavam indo orar no templo que era judaico.
no templo que aqueles que ali se reuniam não criam em Jesus, mas eles iam orar, porque quem anda no Espírito ama orar, e não apenas o orar particular, que é essencial, mas o orar como corpo de Cristo, orar com outras pessoas, ambiente de oração. Pedro e João foram para orar, na hora nona, o horário das 3 da tarde, onde os judeus se reuniam para orar. Em segundo lugar, o texto mostra que eles, indo ao templo, percebem na porta do templo um homem necessitado, um homem enfermo, um homem, na verdade, que tinha um problema desde nascença, coxo de nascença. E ao invés deles passarem indiferentes, ao invés deles pensarem, nós somos apóstolos, nós somos cheios do Espírito Santo, vamos orar, eles são sensíveis ao próximo que está no caminho. Eles param para observar o pedido daquele homem, eles param para perceber o que o Senhor queria ministrar na vida daquele homem. Eles têm um discernimento espiritual e eles dão atenção, eles acolhem aquele homem de alguma forma e eles falam para o coxo, olhe para nós. Aquele homem tinha uma necessidade material, ele estava pedindo ali ajuda financeira, ele estava esmolando, pedindo uma ajuda pela condição dele, mas Pedro e João percebem que a maior necessidade dele não era a financeira e material, e Pedro e João olham para ele e na autoridade, pelo discernimento que o Espírito Santo deu naquela ocasião, usam a autoridade do nome de Jesus para curar aquele homem. O homem é curado, é um milagre que ocorre, o homem levanta de maneira gloriosa e já sai saltando e louvando ao Senhor e testemunhando de Jesus. O dia a dia de uma igreja que anda no Espírito é buscar a Deus em oração, mas ser sensível ao próximo que está no caminho, não como a parábola que Jesus conta do bom samaritano, que o levita e o sacerdote sabiam sobre Deus, acerca de Deus, mas não conseguiam perceber quem era o próximo, passavam indiferentes aos que estão no caminho. A igreja do Senhor que anda no Espírito, ela busca a presença de Deus, mas ela ama e é sensível ao próximo no caminho, no dia a dia. E o que ocorre a partir disso? Capítulo 3, a partir do versículo 11, Pedro prega o evangelho a todos que presenciam o milagre. Todo milagre de Deus tem um propósito, nos atrair para uma aliança com Deus, através de Jesus. O propósito do milagre não é só resolver uma situação ou manifestar o poder de Deus. O propósito do milagre é chamar todos os homens a uma aliança com Deus através de Jesus. Pedro prega o evangelho. Já perceberam a mensagem de Pedro? É quase a mesma que ele prega após o Pentecostes. A mensagem do evangelho é Jesus. É uma mensagem onde ele anuncia Jesus. Ele não prega venham à igreja, ele não prega aceite a Jesus, uma expressão que não aparece na Bíblia, mas ele prega Jesus, e ele anuncia Jesus da mesma maneira que vimos ontem. Ele fala do Senhor Jesus como aquele que foi crucificado pelas mãos da nação de Israel e do Império Romano. Ele prega o Senhor Jesus que foi ressurreto, que ele ressuscitou, venceu a morte. Ele prega o Senhor Jesus que foi anunciado por todos os profetas. De maneira detalhada, ele diz que todos os profetas, versículo 24, começando de Samuel e todos que vieram depois dele, anunciaram estes dias. Basta lermos o Antigo Testamento com o discernimento do Espírito, vamos ver que Jesus está em Gênesis até Malaquias. Jesus é o centro do Evangelho, é o centro da nossa vida, ele é tudo em todos. O Senhor Jesus, e o texto mostra, Pedro aqui ele acrescenta algo um pouco maior do que lá no Pentecostes. Ele fala da volta de Jesus. Os irmãos perceberam? Olhe na sua Bíblia, no versículo de número 19, primeiro ele fala arrependei-vos. O Evangelho é um convite ao arrependimento e à rendição a Jesus. Os pecados serão perdoados. O Evangelho anuncia, amado, o perdão para aquele que crê. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda culpa, e nos liberta do poder, do domínio do pecado. Mas ele diz, a fim de que, versículo 20,
da presença do Senhor venham tempos de refrigérios, e ele envia o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. E é necessário que o céu receba, até o tempo da restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca dos seus santos profetas. O que Pedro está dizendo é: os céus receberam a Jesus, mas ele voltará depois da restauração de todas as coisas. O Senhor Deus está restaurando a igreja, preparando a igreja, porque o Senhor Jesus está voltando. No primeiro século, Pedro já está anunciando, uma das primeiras mensagens, a volta do Senhor Jesus. O Evangelho é Jesus, sua vida, morte, ressurreição e a sua vinda, a sua volta. E assim ele cita Moisés. Ele diz que Moisés já tinha falado que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Que ousadia de Moisés falar isso acerca de Jesus. E ele, ainda Pedro, no versículos posterior, aí um pouco mais à frente, versículo 25, ele diz: vocês são filhos dos profetas. Ele está falando aqui a judeus. Vocês são filhos da aliança. E ele disse, Deus prometeu dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. O Evangelho é a mensagem de Deus para todas as nações. Pedro tem clareza da visão missiológica da noiva de Cristo, o tempo todo em Atos. Só não percebemos isso se os nossos olhos estiverem, de alguma maneira, embaçados pela nossa cultura, pela religiosidade. Mas ler Atos é perceber o Evangelho para todas as nações da terra. Essa é a mensagem de Pedro, essa é a mensagem. E ele faz questão de falar: nós não curamos este enfermo pela nossa piedade, porque nós merecemos. Não olhe para nós como se fosse do nosso próprio poder. A humildade de Jesus no caráter da liderança de uma igreja cheia do Espírito Santo. O Senhor quer gerar isso em nós. Pedro e João mostram para nós, nesse milagre extraordinário que Lucas fez questão de descrever, que o Evangelho deve ser vivido no dia a dia, no nosso caminhar, na nossa vida diária. Precisamos anunciar o Evangelho e aproveitar todas as oportunidades. É muito interessante que eles perceberam esse coxo, e através desse milagre, o Evangelho foi pregado a uma grande multidão. Alguns creem, outros não, porque essa é a realidade de todo lugar onde o Evangelho for pregado. Que nós sejamos nessa manhã aqueles que creem no Evangelho do Senhor Jesus, e aqueles que vão no dia a dia manifestar o Evangelho do Senhor Jesus. Porque testemunhar não é falar sobre Jesus, testemunhar é manifestar Jesus em nosso caráter, em nossa vida diária, para a glória do Senhor Jesus. Deus nos abençoe, amém.